a gente gosta de acabar aqui com uma pergunta, que é uma pergunta bem aberta, mas o tem a ver com o nosso propósito aqui como empresa. A gente gosta de... a gente diz que a gente trabalha aqui para ensinar as pessoas a investir melhor e a ter melhores escolhas, né? Então, o que tu pode dizer como mensagem final para as pessoas sobre como que elas podem investir e como é que elas podem ter melhores escolhas na vida delas? Olha, primeiro a pessoa ela tem que saber o seu chamado. Existe uma diferença entre profissão e chamado. A profissão, ela até te remunera, mas o chamado, verdadeiramente, ele te completa, te faz feliz. O que é o chamado? É o seu propósito, qualquer palavra que se queira dar. Quando eu encontrei o meu propósito, e o propósito ele tem algumas características. Primeiro, ele serve para as pessoas. Ele serve para você, mas para as pessoas. Ele é te demandado muito. Perfeito. E você vai descobrindo algo poderoso que se chama dons. O propósito vai aperfeiçoando os seus dons. Eu era uma pessoa que eu não tinha aptidão de fala. Eu não nasci com talento para falar. Mas através de cumprir o meu propósito, eu fui incorporando o dom de aprender a me comunicar. Porque se eu não me comunicar, eu também não consigo passar a visão. Então, para mim, o segredo disso tudo é você realmente ser fiel ao seu propósito. Entender que isso deve ser um mantra na sua vida. Porque se você sabe esse propósito, você se pergunta, você usa melhor teu tempo. Você vai saber com quem você deve e com quem você não deve se relacionar. Você vai se afastar de pensamentos de curto prazo, vai pensar mais no longo prazo. Você vai se associar às pessoas que colaborem com o seu propósito e você colabore com o propósito delas. Você vai caminhar numa frequência de crescimento. Agora, onde começa uma crise pessoal? Quando a pessoa não sente o seu propósito ativo. Vou te dar aqui um exemplo. A gente está falando aqui de suicídio, né? Uhum. Morador em situação de rua, a gente não vê um caso de suicídio com morador em situação de rua. Mas por que você vê às vezes um caso de suicídio que o cara lá na varanda de um prédio se joga? Ainda que disfuncional, muitas vezes o morador em situação de rua ele quer lutar pela comida, ele tem um objetivo de fazer algo. E muitas vezes aquela pessoa que socialmente ou financeiramente está resolvida, entre aspas, quando ela perde o objetivo, ela perde o quê? O propósito, ela perde o sentido da vida. Tem um livro que eu quero indicar aqui, de Viktor Frankl, que ele chama O Sentido da Vida. Viktor Frankl, legal, vou psicólogo, anotar aqui, ó. Ele é judeu, foi preso nos campos de concentração, perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu a mulher que estava grávida. E mesmo disto, ele sai desse lugar e escreve esse livro. E a gente faz um paralelo. O que é mais importante? É a liberdade ou é o propósito? Porque mesmo cerceado ali da liberdade, o que ele manteve vivo foi o quê? O propósito. O sentido, o propósito da vida. Então o propósito tem que ser nutrido todos os dias. Ele tem que ser, muitas vezes, desintoxicado, porque às vezes os desafios, as pessoas, o que nós fazemos intoxica isso. É verdade. Ele deve ser preservado como um mantra na nossa vida. Então, propósito bem definido significa uma vida de sucesso.